Boa noite, queridos irmãos, boa noite, turma abençoada. Domingo abençoado, espero que todos tenham tido um domingo cheio da presença de Deus, um domingo de descanso, né? Boa noite, Francisco, Carlinhos, pastora. Vamos chegando, meus queridos irmãos, para nós iniciarmos uma breve meditação da palavra de Deus nesta noite. Vamos meditar um pouquinho na palavra, né? Trazer aquele alimento espiritual. Boa noite, Diego. Boa noite, Julismar. Que Deus vos abençoe. Continue vos abençoando. Queridos irmãos, mais que especiais, mais que importantes para todos nós. A verdadeira riqueza de um homem não consiste nos bens que ele tem, a não ser os bens que são vidas, né? Jesus disse que o maior tesouro que nós temos são vidas. Ele diz lá que quando nós largarmos pais, mães, irmãos, famílias, por amor a Ele e ao Evangelho, receberemos 100 vezes mais pais, irmãs, filhos, vidas. Amém? É assim que é a grandeza do tesouro que Deus nos concerne aqui, neste momento. É maravilhoso. Então, relacionamento, vida, as pessoas, sem dúvida, é a coisa mais importante que nós temos na vida. Boa noite, presbítero Luciane. Boa noite, Jeane. Mara. Boa noite, mana. Deus abençoe. Mara Regina, minha mana. Tudo bem com vocês? Divino, boa noite. Glórias a Deus. Vamos começar logo, logo, tá? Enquanto vocês estão acessando aí, rapidamente os nossos recados, né? Recados práticos, recados de cunhos pertinentes às nossas atividades como o Ministério Evangelho na Vida. Dizer para vocês, queridos irmãos, só salientando, dia 12 de junho nós retornamos com as nossas atividades ali no local do templo, atividades presenciais. Vamos estar ali dentro da medida sanitária extrema, distanciamento social, máscara, álcool em gel, sem nenhum tipo de contato, não é? Quando começarmos ali, vai ser um oi, e um oi a 2 metros de distância, até todos estiverem aí resguardados dessa pandemia, protegidos e livres para isso tudo. Boa noite, Sandy. Boa noite, queridos irmãos. Então, no dia 12 de junho, nós retornamos com o nosso culto presencial. Vamos estar, dentro da medida do possível, tentar fazendo as transmissões. Não sei se vai ser possível, porque tem a adequação das internets lá no local, ainda não tem, né? Então vai tudo partir desse pressuposto também. Dizer para os queridos irmãos que eu ainda tenho uma outra cesta básica, caso você saiba de uma família que tenha necessidade. Se você quer fazer uma oferta de uma cesta básica para nós redirecionarmos a uma outra pessoa carente, esteja nos procurando, tá bom? Tem sido uma benção. Já temos tido algumas experiências muito agradáveis da questão das cestas básicas, desse alimento. Nossa oração sempre foi: Senhor, nós não queremos dar uma cesta que é o mínimo que a gente faz para uma família carente, para quem tem condição, né? Talvez está passando um momento difícil, mas consegue ter ali um arroz, um feijão, uma outra mistura, um tomate, um ovo. Nós procuramos pessoas realmente carentes, que não tinham nada, e graças a Deus, Deus nos surpreendeu com determinadas circunstâncias aí, de pessoas que foram pontuais para serem abençoadas. Boa noite, Leus, boa noite, Érica, boa noite a todos vocês de uma forma geral. Então, esses são os recados pertinentes. Demais é que estejam sempre orando, né? Só quero salientar aqui, eu disse alguns dias atrás aqui, dando orientação para os cultos domésticos, né? Você fazer o culto na sua casa pelo menos uma vez na semana, né? Espero que vocês tenham tido essa experiência aí com seus familiares, de fazer um culto doméstico aí durante a semana. Nós temos feito aqui bem tranquilo, lendo a palavra, pronto, e meditando e comentando rapidamente. Tem sido uma bênção, né? Espero que vocês possam também desenvolver isso nesse momento que talvez nós não tenhamos mais oportunidades de estarmos juntos. No mais, é isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Como aviso.
Eu queria desde já pedir para você, que tem essa condição, essa facilidade, abrir a palavra, abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34. Iremos fazer a leitura do versículo 34 até o versículo 39. E desde já eu te peço para você estar compartilhando essas nossas ministrações. O alcance delas é fundamental, né? Juntando todas as mídias, tanto Facebook, YouTube e aqui no Instagram, que é o momento ao vivo dessa ministração, nós temos tido aí, em média umas 200 acessos por aí. Então é muita gente que consegue ser acessada, somando essas 3 plataformas. Então depois você divulga, compartilha, dá lá o endereço do nosso canal e peça para as pessoas estarem acessando lá. Nós temos alguns vídeos lá que com certeza vai abrir os olhos, vai edificar, vai fortalecer um ou outro que precisa do alimento, tá bom? Amém? Abriram aí, queridos irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34, vamos fazer a leitura. Diz assim o que está escrito: Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e segue-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, Filho de Deus, Jesus, se envergonhará dele, quando ele vier na glória. Não uma simples glória, uma glória que todo o universo vai perceber. Quando ele vier na sua glória, de seu Pai, com seus santos anjos. E aí não tem para onde correr. Quem se envergonhou de Jesus ali, da palavra, do Evangelho, quem achou cafona, quem achou ultrapassado, quando ver essa glória invadindo o mundo, vai se envergonhar. Porque se envergonhou agora, aí vai se envergonhar verdadeiramente. Amém? Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, nós te pedimos humildemente que o Senhor venha fazer desse instrumento agora um momento de propagação da Tua vontade através da palavra do Senhor. Que o Senhor possa, através da permissão do Teu Espírito Santo, através de todos nós aqui, transformar toda a palavra a ser dita, meditada num alimento espiritual. Um alimento segundo a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe qual é a necessidade nossa. Seja ela para consolo, conforto, alimento, seja ela para exortar, seja qual a finalidade. Pai, traga essa palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós queremos, ó Pai, dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Lembrando, ó Deus, de toda circunstância que o mundo está passando, com toda a dificuldade e com todas as coisas que estamos vivendo, sabedores que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Querido Deus, fala com esta vida agora, que o seu lar seja transformado agora, mesmo que através, virtualmente, ó Deus, um local de busca, de adoração, de santificação. Abra os nossos ouvidos espirituais para receber a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, como vai a sua vida? Como que a sua vida anda? Como vai a sua vida? A minha vida vai bem, a minha vida está legal, a sua vida está boa? Como que vai a sua vida? Porque o que eu proponho aqui com a ajuda de Deus, nesse instante, é fazer essa meditação em cima da nossa vida, em cima da sua vida. É uma meditação para você pensar no seu viver diário, no seu viver a cada instante, no seu viver cotidiano. E eu friso e reforço a pergunta:
como vai a sua vida? Porque é a partir dessa concepção gerada pela sua resposta: a minha vida está assim, pastor, a minha vida está assada, a minha vida está desse jeito, a minha vida está dessa forma. É a partir do entendimento que você tem de como é a sua vida e quais são os valores que norteiam o seu viver. É a partir daí que a gente começa a discernir realmente o que tem valor e o que não tem valor. O que realmente produzirá para nós um fim proveitoso, duradouro e eterno, daquilo que é transitório, passageiro, daquilo que na realidade não faz sentido, porque existem muitas coisas boas, perfeitas e coisas que transcendem esse momento e vai para a eternidade. Existem muitas coisas também supérfluas, e são muitas coisas, mas são coisas que não enchem, são coisas vazias. E é essa a pergunta. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu quero fazer menção ao versículo aos versos que nós lemos, mas especificamente ao versículo 35, visto que aqui quem está falando é o próprio Senhor Jesus, e ele faz uma afirmação que tem que mexer comigo e com você no nosso entendimento de vida. E ele diz aqui no verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Por causa de mim e do Evangelho, vai salvar. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É essa concepção, é esse o entendimento que Jesus está propondo. Que se perde é quando se salva. Olha só. E que se salva é quando se perde. São coisas antagônicas para o nosso entendimento. São coisas diferentes. Perder para salvar. Salvar é quando se perde alguma coisa. E é Jesus que está afirmando isso. A importância do significado do viver e da vida. A importância desse entendimento que Jesus está propondo. Porque muitas pessoas têm dado importância a um estilo de vida, a um modo de vida e uma concepção de vida. Tem pessoas que quando ela entende, por exemplo, da importância em salvar a vida, ela está dizendo nada mais, nada menos para si mesma, que para ela salvar a vida dela, salvar a vida é salvar a imagem que ela construiu, a imagem que ela conquistou, a imagem que ela produziu de si mesmo, é tentar passar uma boa imagem para os outros. A importância em salvar a vida para algumas pessoas é a importância de manter o seu status, manter a sua posição, é guardar a sua reputação, as posições, as reputações. A importância em salvar a reputação. Eu tenho uma reputação a zelar, eu tenho um nome a zelar, não aceito que falem mal de mim, eu não aceito ser caluniado, eu não aceito essa perseguição sem fundamento, essa perseguição inexistente, sem causas inexistentes, de me perseguir. As pessoas dizem, olha, eu estou sendo perseguido injustamente, eu tenho que lutar para salvar a minha reputação, porque isso é errado. E eu vou provar que eu sou uma pessoa incólubre, que eu sou uma pessoa correta, então eu vou salvar a minha vida. É quando ele pensa que é a imagem dele que tem que ser preservada, que a imagem de quem tem que ser salva, é que o status dele é que tem que ser preservado, esse status que ele conquistou. Ele acha que esse status que a sociedade tem por ele conquistou na sociedade, isso é fundamental, e que essa reputação que ele tem, seja qual ela, que ele construiu ela, não pode ser destruída. A reputação do bom homem, a reputação do bom empresário, do bom patrão, do bom filho, do bom pai, da boa esposa, a reputação do homem de Deus, do pastor, etc e tal. Ninguém pode tocar nessa reputação. Então as pessoas começam a trazer essas nuances
de características que isso para elas são coisas concernentes em salvar a vida dele. Nesse sentido, sabe? Eu estou falando isso aqui porque eu quero chegar num ponto aqui que você vai entender e perceber que o que eu estou falando tem razão, porque nada mais é aquilo que Jesus falou, afirmou, testificou. Então tem fundamento sim da verdade, porque isso é o evangelho. Perder para ganhar. Olha só, ninguém no mundo quer perder. Ninguém quer perder nada, fama, reputação. Ninguém quer perder nada nesse mundo. Quando eu falo das coisas concernentes a esse mundo materialista, a esse mundo de jogos, a esse mundo de corridas, a esse mundo de esforços humanos para talvez sobrepor os demais, passar na frente do outro, nesse mundo de concursos da vida, onde eu tenho que ultrapassar, ser mais. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder nada. Olha, as pessoas não querem perder as mínimas coisas. As pessoas não querem perder as coisas supérfluas. As pessoas não querem perder as coisas gastas, as coisas que para elas já não tem mais valor. Falando aqui agora de situações materiais. Não quer, a pessoa se apega. A pessoa está lá com o sapato, um exemplo aqui, surrado. Já usou tanto tempo. O sapato não está furado não, mas está tão surrado que não está servindo para nada. E talvez tenha uma pessoa que não tem nada, anda descalço. O sapato ele está conservado, mas já está tanto tempo surradinho lá, ele não se desfaz, não, porque é um bem, eu ganhei, foi fulano que me deu, eu gosto disso aqui. E talvez faça as pessoas que necessitam. Estou dando aqui um exemplo de um sapato. A pessoa não quer perder as coisas mínimas, quanto mais as coisas maiores, as coisas macros. Quando se diz de coisas de posições, coisas de vislumbre, coisas de vitrines, aí que não quer se perder nada. Agora o Evangelho me diz ao contrário, o Evangelho é antagônico a isso, porque o Evangelho ele diz o seguinte: perder para ganhar. É quando se perde, é que se ganha. O Evangelho está ensinando isso, é Jesus que está ensinando isso. Eu volto a repetir o verso de número 35, para você que acabou de chegar, Marcos capítulo 8. Quem, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, salva-la-á. Mas é perder e ganhar no esboço da entrega em Jesus, para Jesus e para o Evangelho. E quem ganhar a vida, na concepção de ganhar as coisas aqui, vai perder ela. Mas quem perder ela, a vida, por amor de Jesus e do Evangelho, vai salvar a vida. É isso que eu quero que você entenda. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é perder para ganhar. Não ganhar talvez agora. Como muitas vezes você vê aí sendo ensinado, faça agora, porque daqui uns meses vai render juro desse seu ato para com Deus e você vai ganhar. Dê aqui, você vai ser ressarcido muitas vezes mais. Eu vejo um escopo dentro das religiões em gerais, principalmente as religiões que se dizem religiões evangélicas, esse tipo de jogada. Eles colocam Deus no centro, entre aspas, porque Deus tem que ser para eles também um chamatiz, uma vitrine para atrair as pessoas, não no sentido de mostrar o caminho da salvação, na pureza, na simplicidade, na exclusividade, que é o caminho da salvação, se tratando de Deus em Cristo Jesus, mas de usar de Deus para que as pessoas vindo a Deus, primeiro com o pressuposto de salvar a sua vida, de ganhar a vida eterna, mas em depois disso mostrar que para Deus você pode fazer seus investimentos que você vai ganhar, que você lá na frente vai ganhar. Eu não vou repetir aqui porque são coisas que eu falo constantemente aqui diariamente acerca de você, para vocês estão entendendo, vocês já sabem o que eu quero colocar. E aí eu vejo Jesus falando essas coisas. Que se você quiser ganhar a sua vida, você vai ter que perder ela. E aí eu pergunto para você no início, quando eu perguntei como vai a sua vida, nesse sentido,
Porque Jesus disse, quem quiser ganhar a vida, tem que perder ela. E quem perder ela pelo amor de mim e do Evangelho, quem perder essa vida, pelo amor de mim e do Evangelho, vai ganhar a vida eterna. Tudo depende, queridos irmãos, do que a palavra vida significa para você. Essa afirmação de Jesus aqui tem tudo a ver do qual é o real significado de vida para você. Então, nessa noite, em nome de Jesus, é noite para que você venha ser confrontado pelo Espírito Santo a discernir o que realmente você entende por vida, o que você prioriza por vida, o que você diz que é viver, e dentro disso tudo, o que é importante para você nesse contexto de vida. Nós precisamos entender o que é vida. Nós precisamos saber a profundidade disso. Porque então, se não tivermos esse discernimento, vamos vegetar. Por exemplo, para algumas pessoas, vida é aquilo que compreende do berço à sepultura, do nascimento ao caixão. Para a gente, algumas pessoas pensam que vida é isso. O que é vida? É quando a pessoa nasce e quando a pessoa morre. É esse hiato de tempo do berço à sepultura. Para algumas pessoas isso é vida. Algo bem simplista, né? Bem simplista. Nasceu, está vivo. Morreu, acabou a vida. Para algumas pessoas é esse entendimento. Para outras pessoas, vida é aquilo que se consegue ver. É aquilo que você vê pela lente da sua autopercepção das coisas. Para algumas pessoas, vida é isso. É isso que eu estou vendo pela lente da minha interpretação. Vida é aquilo que eu discerno e vejo pelo meu entendimento. E nesse caso, nessa ação de entender a vida dessa forma, a visão fica muito reduzida. Porque para esses vidas é aquilo que ele entende segundo a ótica da sua compreensividade. E a visão fica muito reduzida acerca do que é vida. Pensa que vida é somente aquilo que é observável. Tudo aquilo que é observável para essa pessoa, que ele discerne segundo a sua interpretação, tem status de vida. Aquilo que é observável, pela minha retina, pelo meu entendimento, pela minha visão, isso é vida. E nós sabemos que vida não é somente aquilo que é observável. Nós sabemos que estamos numa conjectura de coisas que nos influenciam nesse viver, que na maioria delas não são observáveis. Por exemplo, o mundo espiritual ele não é observável. E como o mundo espiritual tem influenciado vidas, para o bem e para o mal. Só que a pessoa não discerne porque não é observável para ela. E para ela, vida é somente aquilo que ela observa e discerne. Por exemplo, vida é muito mais além de coisas que são observáveis. Existe aqui um universo. Eu estou falando da sua mente. Eu estou falando das emoções. Eu estou falando da pneuma, da alma. Não são observáveis. Mas a pessoa chora, a pessoa padece, a pessoa tem crises de pânico, de terror, as pessoas têm crise de medo, as pessoas ficam psicóticas, as pessoas ficam depressivas. Isso não se vê, mas é real. Não é observável do campo do entendimento tangível, mas está aí. Mas para alguns, vida é só aquilo que ele vê pela lente do entendimento dele. Estou pontuando algumas questões aqui de como as pessoas discernem vida, para chegar no comum aqui. Para outros, vida é a intensidade com a qual se existe.
Já reparou isso? Para algumas pessoas, vida é a intensidade que ele está vivendo, que ele está existindo, melhor dizer. A intensidade que a pessoa existe, para isso é vida, para ela é vida. Aquilo que se pode aproveitar no máximo. Vou beber hoje porque amanhã não sei se tem mais que beber. Vou beber até cair. Vou comer até regalar os olhos. Não sei se amanhã eu vou poder comer. Vou sair, zoar, zorrar, curtir. Vou gastar minha juventude, vou entrar na velhice. Enquanto eu puder espremer essa laranja da minha vida, eu vou espremer. Quando tiver caldo, eu vou espremer. Eu vou aproveitar no máximo. Não sei o dia do amanhã. Aí você vê uma pessoa e fala assim, nossa, morreu cedo, mas viveu muito. Que idiotice. A pessoa cria uma existência numa intensidade cheia de desagrados, desregadas, cheia de coisas ruins da sua vida. Morre cedo. Quantos jovens morrem cedo? Morrem porque querem aproveitar tudo e todas as coisas. Eu tenho que aproveitar tudo, eu não sei como é que é, eu sou livre. Né? A lei da teleuma, que é um dos princípios da Curte Satan, da igreja de Satanás, faça o que quiser, pois é tudo da lei. Né? Isso é um princípio diabólico. E tem gente que, estou falando de jovens aqui, mas só generalizando, falando dos jovens que morrem cedo, porque desperdiçam essa existência, porque pensam que essa existência, que é um sinônimo de vida para eles, estão condicionados ao máximo que eles podem aproveitar. Agora vamos fazer um parâmetro para as vidas nossas também. Eu sou cristão, eu não sou dessa pegada, pastor. Então, assim, mas tem gente que faz coisas semelhantes. Talvez não está bebendo, não está fumando, não está aí na agitação das coisas, mas está vivendo a intensidade das coisas egocêntricas suas. Eu vou aproveitar demais esse meu carro. Eu vou aproveitar demais essa minha casa. Eu vou aproveitar demais isso, aquilo. Estou falando de coisas bem materiais mesmo. Para você entender essa pegada. A intensidade talvez não é a mesma que outros têm. Mas a intensidade focada em coisas desprezíveis, sem fundamentos, sem valor. Então a pessoa até fala, olha, ele morreu cedo, mas como viveu muito nada. Outras pessoas, para alguns outros, vida está ligado àquilo que a pessoa consegue adquirir. Para outras pessoas, a vida é sinônimo daquilo que ela consegue adquirir. Se ela, por exemplo, elas se sentem mais vivas, quanto mais coisas elas têm. Se sentem mais vivos, quanto mais coisas se tem. Para algumas pessoas, vida é isso, está ligada a ter. Eu preciso ter, eu preciso acumular. Eu não tive, eu quero ter. Eu não tive oportunidade, eu vou atrás. Então eu tenho que acumular isso, tenho que tomar aquilo. Para algumas pessoas, elas vão se sentir vivas quando elas identificam que a sua prioridade é adquirir coisas. Faço outro parâmetro aqui, faço uma outra pontuação, que é aquilo que nós vemos também no seio das religiões. E por que eu tenho que fazer esse parâmetro? Porque nós estamos falando aqui das coisas que muitos de nós vivemos, estamos vivendo, e pessoas que vivem nesse sentido, pessoas que pensam que estão dentro de uma vida do Evangelho e estão fazendo as coisas totalmente ao contrário. Estão fazendo as coisas ao contrário, estão dentro das igrejas, que são os locais onde eles entendem presumidamente que é onde que eles buscam a Deus, e Deus está acessível em todos os lugares, mas dentro das igrejas, a pegada muito aí, você pode ver, você sabe disso, é um incentivo às pessoas a adquirirem coisas materiais. O Deus para essas pessoas é o Deus que servem elas materialmente falando. É o Deus das trocas, é o Deus do dá lá e toma cá, dá lá. E a pessoa, ela tem uma paz exterior, porque ela acha que ela está tendo coisas, que Deus está dando para ela, que ela está sendo abençoada pelo ter. E se a gente partir desse pressuposto, aquele que não tem nada, o coitadinho, o pobre, o mendigo, não tem Deus, porque ele não tem muita coisa, ele não tem materialidade.
Mas lá nos templos, na sua maioria, dessa nossa geração, infelizmente, que é a geração do fim dos tempos, precedindo a volta do Senhor Jesus, a marca deles é essa, é o materialismo. É ensinar para as pessoas que vida também, eles falam, vida é ter Jesus, mas vida também é adquirir bens e posses. Aquele homem que construiu os celeiros, né? Fala aqui direto na parábola de Jesus. Construiu e teve posses, e louco, perdeu a vida. Perdeu a vida. Isso é a realidade, com certeza. Viver é Cristo, morrer é lucro. Tá colocando aqui a Érica. Verdade. Para outras pessoas, por exemplo, a vida é existir mais. É existir. Você vê que a palavra existir, ela confunde muitas pessoas com vida, porque vida é uma coisa e existir é outra. E as pessoas confundem isso. Elas não discernem, mesmo lendo o Evangelho. Elas pensam que existir é o mesmo que ter vida. E não é. E para algumas pessoas existir mais tempo, longevidade. Vida é isso. E eu quero te falar que vida não é sinônimo de longa existência. Existências, por exemplo, longas existem em algumas pessoas. Tem pessoas que vivem muito tempo aí, mas tem pessoas que têm existências longas e existências penosas, e existências vazias, porque não tem vida. Desculpa, não tem vida. Eu estou pontuando essas discordâncias aqui para você interpretar realmente o real significado. Porque o que Jesus fala aqui é o seguinte: se perder é salvar, e salvar é perder, vai depender do que vida significa para você. Vou repetir aqui o versículo para você que chegou agora. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. Se Jesus está dizendo, se perder é salvar, e salvar é perder, vai depender do que vida significa para você. E por isso é muito importante que nessa noite você tenha uma real, e saia daqui dessa meditação tendo uma real compreensão do que é vida. O que é vida. Porque isso também gera em algumas pessoas sentimentos de frustrações, porque não discernem o que é vida. E acha que perdeu a vida por não realizar determinadas coisas. Acha que está perdendo a vida porque não está produzindo algo no sentido do entender dela. Então, nessa noite, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui tendo esse entendimento, mas entendimento real. Entendimento que vai te nortear a sua existência. E a partir de então, a sua existência deixa de ser apenas existência, mas que passa também a ser vida. Está entendendo? Muitas pessoas existem. Muitas pessoas estão existindo. Poucas pessoas estão vivendo. Existem muitas pessoas que estão existindo na riqueza, que estão existindo dentro dos palácios, das mansões, que estão existindo nas viagens, nos lugares exóticos e exuberantes, estão existindo, mas não tem vida. E o que Jesus quer propor para todos nós é que nós não venhamos ter apenas uma existência, mas que nós venhamos ter vida. Vim para dar vida e vida em abundância, foi o que ele disse. E olha, essa vida em abundância é a vida da satisfação. Não é aquilo que o Evangelho da Prosperidade tenta deformar e falar em abundância de bens, abundância de coisas materiais. As pessoas ficam frustradas para Deus, conhecem a Deus e depois conhecem a religião, ficam frustradas porque não conseguem talvez alcançar, galgar um status, não conseguem talvez enriquecer, como é a promessa da maioria das religiões. Pessoas sofrem porque foi ensinado. E eu quero te dizer que vida não é isso, isso é existência. E existência é vazia, existência sem Deus, existência triste. Quantas pessoas estão existindo nesse estado? Quantas pessoas estão vazias, tristes?
Quantas pessoas que vão me escutar, estão me escutando aqui, e vão me escutar depois, quando essa mensagem for replicada, e vão se identificar tendo em si mesma uma existência vazia, triste, sem significado. Pessoas que até hoje choram, pessoas que já chegaram num estágio de anos e olham e falam: o que eu fiz? O que eu produzi? O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de produzir? Pessoas que choram porque entendem em si mesma que o seu viver é triste, é enfadonho. E eu quero, em nome de Jesus, mostrar para essas pessoas que isso é existência e que a existência pode sim se transformar em vida. E isso é muito mais além, isso é muito mais profundo, isso é muito mais dinâmico. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Precisamos entender verdadeiramente o significado da vida, que não é simplesmente existência, que não é simplesmente longevidade de tempo na Terra. Amém? Então a pergunta para você nessa noite é essa: o que significa a vida? Para você, o que significa? Porque isso é fundamental. Se você está ganhando ou se você está perdendo. A primeira coisa que você tem que saber, que você precisa compreender, que você precisa discernir, a primeira coisa que todo mundo, na realidade, tem que saber é quem é Jesus segundo o Evangelho. Para muitas pessoas sabem que tem um Jesus. Sabem, por inferência, a historiedade de quem foi Jesus, de quem é Jesus, que Jesus morreu numa cruz. Sabem do Jesus histórico, sabem do Jesus das narrativas, dos filmes, Paixão, de Mel Gibson e tantos outros filmes, Jesus, né? Filmes nas épocas pontuais, natalinas, de Páscoa. As pessoas traçam um Jesus segundo essa informação. E a primeira coisa para você parar de só existir e começar a viver é saber quem é Jesus segundo o Evangelho. Porque perder a vida por causa de muitas coisas não é o certo. Perder a vida por causa de quem é Jesus, perder a vida em razão do que Jesus significa, quando o significado de Jesus encontrou a razão do nosso significado de vida. É isso que você precisa discernir. É isso que você precisa entender. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, depois você vê aí, está escrito o seguinte: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Você quer discernir e precisa discernir quem é Jesus segundo o Evangelho? É ter Cristo em nós. É Cristo em nós o mistério, a esperança da glória, a esperança do chamamento, a esperança de coisas produtivas, de coisas futuras. Cristo em nós, a esperança de uma glória muitas vezes intangível, não física, não palpável, mas uma glória interiorizada de Cristo dentro de nós. É a esperança dessa glória, é quando Jesus mora em nós, é quando Jesus nasce em nós. O nascimento de Jesus é o nascimento da vida, porque Ele é a vida.
de forma que todos aqueles que estão perambulando por este mundo sem ter Jesus nascido em si mesmo, eles estão no processo de uma existência, mas que na realidade ainda não começaram a viver e por isso não entendem o que é vida. E eu te proponho em nome de Jesus que você discina verdadeiramente que a vida é Jesus em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Pastor, essa palavra é uma palavra de entendimento da religião. Todos os religiosos entendem isso, discernem isso. Todos os da religião sabem que o nascimento novo ele parte do pressuposto de Jesus habitar e nascer dentro de nós mesmos. É o novo nascimento que Jesus disse, da água, da palavra, do entendimento. Só que esse pessoal, a maioria, estão enfadadas nos condicionamentos de que nascer em Jesus está ligado a todas aquelas outras observâncias que nós pontuamos aqui, que eu pontuei em relação àquilo que as pessoas entendem de vida. Eles querem ter Jesus, mas não querem ter Jesus na sua integralidade. Eles querem ter Jesus, mas não querem ter Jesus como centro, como aquele que se assenta no trono da nossa existência. E aí sim a existência nossa começa a ser vida. Eles querem ter Jesus, mas um Jesus que se aceita a ser compartimentado na sua vida, na sua existência. A religião está ensinando aí que você tem que ter Jesus, mas tudo bem, compartimenta Jesus aí porque tem espaço para os seus projetos carnais, materialistas. Não, eternidade, céu, essas coisas ficam para depois, é quando ele vier, é quando você for, aí tá tudo certo. Aqui você tem que correr atrás, deixa que ele vai te dar bens, riquezas, vai com ele aí, porque se você em Jesus ser um ofertante fiel, dizimista pontual, ele vai devolver e você vai ter, ai a alegria. Eu já escutei de pessoas dizerem que a conversão delas a Cristo Jesus uma das marcas foi, por exemplo, viajar para Caldas Novas três vezes, troquei de carro 2 vezes. Ele dizia para mim, olha, pastor, os meus irmãos estão estranhando desde que eu me converti. Porque depois que eu converti, olha a maturidade. Eu fui para Caldas Novas 3 vezes já. Já mudei de carro 2 vezes. Eles estão assim, como que eu consegui tais coisas? Eu falo, não, é porque agora eu sou de Jesus. Estão entendendo? Como que a religião faz um desfavor para aqueles que entram no processo de conhecer a Deus na simplicidade e inteireza do coração, mas que são enganados pelas propostas que não são de Jesus. Essas pessoas não são centradas nos valores eternos. Elas têm uma promessa de vida eterna, então aqui essa existência podem viver de qualquer jeito. Podem buscar as coisas simplesmente para si mesmo. E nós vemos uma geração de religiosos egoístas, de religiosos avarentos, de uma religiosidade onde a maioria dos líderes religiosos de proeminência dessa nação tem que estar pactuado com poderes políticos, poderes de mídias, tem que aparecer nas mídias, tem que estar junto dos políticos para orar para um presidente, tem que orar e transmitir para o mundo inteiro ver, para todo mundo ver nas suas redes sociais, eles impondo as mãos como pseudos abençoadores das autoridades estabelecidas por Deus. Não podem fazer isso em secreto no seu quarto, não podem fazer isso em oculto, tem que ter vitrine, tem que ter um vislumbre. Por quê? Porque para eles Deus está muito preocupado se a inflação vai acabar ou não. Para eles, Deus está muito preocupado se o presidente vai ser um presidente evangélico ou não. Ah, meu Deus. Estou falando coisa aqui de adultos, né? Esse papo de crianças ficou no passado. E tem gente que fica louco, né? Fascinado por esse tipo de coisa. Aí você vê cristão, que se dizem cristão, já apoiando a morte, porque se você pega e se arma até os dentes, de se vier contra mim, eu vou atirar para matar.
não faz parte da minha geração, da minha conversão, onde se tinha o entendimento de quem dava a vida e retirava a vida era Deus, que jamais se pensaria em fazer mal, até mesmo ao seu pior inimigo. Mas é por aí. Então Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da nossa salvação. Depende também, para você, e eu vou encerrar agora, só quero ler mais um texto, depende também de você, para você realmente ter essa compreensividade do que é vida, porque isso é de extrema importância, depende também se você sabe o Evangelho segundo Jesus. Tá? Saber Jesus segundo o Evangelho é importante sim, mas saber o Evangelho segundo Jesus, não segundo as doutrinas humanas, não segundo os pontos, não, eu sou dessa religião, eu sou dessa doutrina, a minha igreja é dessa doutrina, sabe? Pegam novamente Jesus e compartimentam ele em várias doutrinas e chama isso de multiforme graça de Deus. Não entende nem o que significa multiforme graça de Deus. E pensam que é a visão humana dele, que é a graça de Deus sendo multiforme. Não, a minha igreja tem essa visão, a igreja de lá tem essa visão, a outra tem essa visão, e isso é a multiforme graça de Deus de agir. Nada! Não entende nem o que é multiforme graça de Deus. Tem que entender o Evangelho segundo Jesus. Porque Jesus, ele é o portador do Evangelho, ele é o portador da Boa Nova. Conhecer o nome, muitos conhecem o nome, mas não conhecem Jesus. Conhecem o nome, não conhecem Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em verdade, eu não vos conheço. Mas eu conheço o teu nome. Não te conheço. É isso que Jesus explicitamente vai estar falando. Essas pessoas leem o Evangelho, mas não conhecem Jesus. Porque para elas o Evangelho são apenas as 4 repartições dos livros que João, Marcos, Lucas, Mateus fizeram e escreveram. Para eles o Evangelho é esses 4 livros. E o Evangelho é a vida. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é a Boa Nova, o Evangelho é a Boa Notícia. Então as pessoas quando leem os 4 livros aqui na Bíblia, eles pensam simplesmente que eles estão fazendo a leitura do Evangelho, mas não é por aí. A leitura do Evangelho é ler Jesus. É ter Jesus chave interpretativa, hermenêutica, é ver Jesus e praticar Jesus. Já viu aquela expressão, olha, fulano está me lendo de cima embaixo, ele está me analisando, ele está vendo as perspicácias do meu jeito, ele está me investigando. Ler Jesus é isso, ler o Evangelho que é Jesus é isso, é replicar, é olhar bem nos olhos de Jesus, é olhar dentro do coração de Jesus e dizer, eu quero ter esse coração. Eu quero ter as palavras que esse homem falou para os próximos. Eu quero ter esse amor ardente que ele teve por onde ele andou, pelas pessoas que ele encontrou, para onde foi que ele esteve, andou e teve contato com um. Eu quero ter essas mesmas atitudes. Isso é ler o Evangelho. Tem gente que decora os 4 Evangelhos, a letra aqui, os 4 livros, mas não conhecem Jesus. Hoje é o dia de você saber o que é vida, discernindo Jesus segundo o Evangelho e discernindo o Evangelho segundo Jesus. Isso aqui é tema para mim fazer uma exposição que vai horas e horas, de eu fazer um estudo. Eu só estou condensando, porque o nosso tempo é curto. Mas merecia um estudo, porque as pessoas não discernem isso. Eu tenho dó e eu oro por essas vidas e peço, Deus, abra os olhos dessas pessoas que estão cegas. Eu tenho amigos em vários lugares da religião. Eu tenho amigos, amigas, eu tenho até amigos líderes religiosos. Eu falo, meu Deus, eles abrem os olhos, Senhor. Abra os olhos, porque o que eles pegaram e abraçaram como paixão, segundo o entendimento do que é Evangelho, do que eles entendem que é Evangelho, não é Evangelho. Isso que eles estão defendendo, pensando que estão defendendo o Evangelho, não é o Evangelho. É homem, é visão humana, é coisa de homem. Partidarismo, politicaiada, politicagem.
Visões humanas, doutrinas humanas, isso não é o Evangelho. Senhor, tem misericórdia delas, porque o Senhor ama elas, eu as amo. Senhor, abre os olhos, assim como o Senhor um dia me abriu. Um dia eu me converti ao Senhor e me converti à religião, e eu tive que me desconverter da religião. Faça esse processo nessa geração também, que precede a vida do Senhor, porque os tempos estão curtos. E eu espero que você que está tendo esse entendimento, que me acompanha há alguns anos, que a tua mente tem sido iluminada, não do dia para a noite, mas devagarzinho. Olhe para essas pessoas e fala: Senhor, assim como a minha mente tem sido iluminada, eu estou compreendendo o que é vida e não simplesmente existência. Faz isso na vida dessa pessoa que eu amo. Eu tenho certeza que da mesma forma que eu conheço muitas pessoas aí nas religiões, você conhece muitas. E as pessoas que estão fora, que não são das religiões, pastores, preocupa não, porque essas, quando escutam o verdadeiro evangelho, as acatam, quando você ensina direitinho para elas, acatam numa espontaneidade, numa liberalidade. O difícil, a dificuldade, são essas pessoas que já estão dentro da religião, com a mente cauterizada por ensinos errados, por discipulados errôneos. Para essas nós temos que orar, porque o tempo se abrevia, e talvez elas só vão existir e não vão saber o que é vida. Eu conheci pessoas, e você deve conhecer, que foram prisioneiros da religião. Eu só fico na igreja o tempo todo. Não cuido só cuido da igreja que eu falo aqui, é o templo, é a parede, é o edifício. Você vai lá, a pessoa está 24 horas presa dentro daquele templo lá, pensa que está servindo a Deus. Você tem que servir a Deus saindo para fora, conhecendo as pessoas lá fora, interagindo com as pessoas. A pessoa fica a vida inteira debaixo de uma cobertura, que nós falamos aqui sobre cobertura espiritual, que é a balela. E fica ali presa a esse tipo de coisa. Meu Deus, o Senhor nos liberte tais pessoas de tudo isso. O Evangelho é Jesus, o Evangelho é a boa nova. De forma que todo aquele que ama, pratica o Evangelho. Que todo aquele que ama, perdoa. Todo aquele que ama, é justo. É isso que o Evangelho é. Segundo Jesus, e Jesus segundo o Evangelho. É todo aquele que ama, tem domínio próprio. Eu vou estourar. Não. Quem é de Jesus não é dessa forma. E é por isso que todo aquele que não conheceu o nome de Jesus, desde Adão até hoje, que não conheceu o nome de Jesus, que estão aí nos lugares mais remotos do mundo, se deixaram converter no coração pela revelação da vida e descobriram Jesus sem descobrir o nome. Tem isso, gente. Como tem, eu fico fascinado, porque essa é a verdadeira ordem de Melquisedeque. Olha só, vou ler aqui Romanos 2:12 para a gente orar. Olha só o que diz a respeito dessa afirmação. Romanos capítulo 2, versículo 12 ao versículo 16. Presta atenção. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza da lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo eles lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho, diz Paulo. Vocês entenderam? Depois depois você vai pegar aí, vai marcar Romanos capítulo 2 e vai ler aqui esses versículos, vê o verso 11 em diante, até o verso 16. Está falando daqueles que conheceram a Deus sem ter a informação da lei, mas que andaram de acordo com a lei de Deus, segundo a consciência
da vida que eles geraram no coração. Então é por isso que eu disse que toda aquela pessoa que não conheceu o nome de Jesus, estou falando simplesmente do nome, porque tem gente que conhece o nome e não conhece Jesus. Agora estou falando de todas aquelas pessoas que não conheceram o nome de Jesus, desde Adão até hoje, de todos os lugares mais longínquos do mundo que se possa imaginar, mas que se deixaram converter no coração pela revelação da vida. Esses conhecem Jesus e são conhecedores dele. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Para a gente orar. A glória é conhecer Jesus segundo o Evangelho e conhecer o Evangelho segundo Jesus. Aí o que acontece? Você deixa de existir simplesmente e tem vida. E tem vida. E tem vida. E tem vida e vida em abundância. E tem vida e vida com o Senhor Jesus. Isso é vida. Aí você vai ser marcado por algumas características. Algumas características vão te permear. Algumas características vão fazer parte de você. Vão replicar na sua vida. Vão brotar agora nisso que não é simplesmente uma existência, mas que também é vida. Mas que também é vida. Eu encerro dizendo aqui, repetindo as palavras que Mateus escreveu de Jesus no capítulo 5, no verso 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas a qualquer um que te ferir a face direita, volta também a outra face. E ao que demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Dá a quem te pede. Não voltes as costas ao que deseja emprestado. Ouvistes também o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e sobre também os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem os publicanos também essas coisas? E se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E a perfeição, aqui no sentido de um caminhar para ela, procede e advém desse tipo de atitude. E só toma quem atitude, estilo de atitude, quem entendeu que Jesus é vida. Quem realmente aprendeu o que é vida e realmente o significado da vida, que é Jesus segundo o Evangelho e o Evangelho segundo Jesus. E eu peço verdadeiramente que nessa noite, quando eu comecei perguntando como está a sua vida, o que você entende por vida, que neste exato momento você venha ter esse discernimento e entender isso. Amém, meu querido? Amém? Vamos orar? Podemos orar um instante? Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos por esta palavra do Teu Evangelho. Nós oramos agradecidos, ó Deus, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa ajuda. Meu Deus e meu Pai, eu sei que esses Teus filhos que escutaram esta palavra, eles também já têm discernido o que é vida, que não é simplesmente o ato de existir e de passar por essa dispensação, mas que vida é buscar a entender a profundidade de como é replicar Jesus na nossa existência. Isso é vida. Nós oramos por todos aqueles que pensam que estão vivendo, ou que a sua existência não tem sentido, porque o peso, o fardo, as obrigações impostas, as cargas, sejam elas da vida, sejam elas impostas pela religião, tem feito essa pessoa padecer. Eu oro também por ela e te peço, Senhor, que o Senhor os abençoe, trazendo a luz do entendimento e a revelação da libertação desses que hoje são convertidos à religião, que eles possam verdadeiramente se converterem ao Senhor, brotando Jesus dentro de si. Oramos para que o Senhor guarde todos os enfermos, todos os doentes, todos os acamados, todos os que estão em tratamento nesse instante. Pai, que
as pessoas venham ter um pouco de juízo nas suas atitudes na vida, no viver, no sentido de fazer aquilo que lhes concerne na propagação desse vírus maligno, Senhor. Que o Senhor bota juízo nas pessoas que estão aí imprudentes, sem máscara, sem distanciamento social e que querem viver como se o vírus fosse uma maldição tua e que não fosse uma produção dos erros humanos. Abençoa essas pessoas, abençoa os profissionais da medicina, abençoa todos que estão nessa luta e guarde os nossos corações. Tenhamos todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Peço depois, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Depois de editado esse vídeo, replique ele, por gentileza, em nome de Jesus. Você vai estar contribuindo com a propagação do Evangelho da paz e da vida. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.